Muito legal. Anteriormente, bastante. no Então, canal da Fer pra Falcão. Quem gosta aí do Leandro Carnal, fica essa dica, um livro muito bom. Então, fica marcadinho aí. O próximo livro chama Arendt. Arendt é uma autora, é uma filósofa do século XX, Hannah Arendt. E o livro fala dela. Então, a autora é a Anne Eberlein. Não sei se pronuncia assim, eu acho que ela é alemã. Mas enfim, então é um livro sobre a Hannah Arendt. Ela faz o livro falando sobre ela. Não é, assim, é uma biografia, mas é uma biografia mais soft, mais leve, uma biografia onde ela vai falar sobre a vida da Hannah Arendt, explicando, né, dando contextos, explicando o que acontece, para poder fazer o paralelo com a obra da Hannah Arendt. Né? Então isso que eu achei legal. Eu não conhecia a Hannah Arendt, eu ainda não li livros dela. Achei bem interessante e me deu vontade de ler os livros dela. Né? Então foi legal, por causa disso me abriu essa porta aí. Então só pra fazer um resuminho, e daí também, né, quem quiser ler, né, saber mais sobre ela, o livro é legal porque conta a vida dela e também de uma maneira bem leve, achei bem gostoso de ler. Pra explicar, ela era uma pensadora, uma filósofa alemã que viveu exatamente, então assim, ela nasceu e morreu no século XX e viveu bem a parte ali da Segunda Guerra Mundial com o nazismo. Ela era judia, de uma família judia, então ela passou por toda a questão, né, da Shoah, ou como a gente chama, né, o Holocausto. Né, então ela teve que fugir, né, vamos colocar assim, mas foi realmente, né, teve que fugir da Alemanha, né, por conta, né, de toda essa questão político-ideológica. Então ela viveu tudo isso, ela vivenciou tudo isso. Então na obra dela existe muito dessa vivência, dessa discussão também do que é ser o estrangeiro num outro país, de como é você refazer a sua vida numa outra cultura, né, de como é você se integrar ou não nesta outra cultura, como é a visão do outro sobre você, a sua visão sobre o outro. É muito interessante, então assim, cola muito com o que a gente fala aqui no canal, cola muito com o que eu vivenciei já na minha vida, óbvio, nada a ver com o que ela vivenciou, né, outras causas aí de migração, mas tem muito dessa vivência, né, que eu discuto muito aqui com vocês, do que é, né, a gente tá nessa situação, não estou na minha terra. Né, e como que é se sentir fora dessa terra, porque se sentir fora dessa terra é muito louco, gente. Isso é só quando a gente vivencia mesmo. É difícil você abstrair a esse ponto e tentar se imaginar. É muito louco. É só vivendo mesmo pra você sentir na pele o que é ter o olhar da outra pessoa. Entendeu? Aquele olhar de você não é daqui. Você, sabe, e mesmo você mesmo olhar e falar, não sou daqui, isso não me pertence, né? E ter a falta da sua terrinha, né? Isso existe muito. Então, vocês podem falar o que vocês quiserem. Brasil isso, Brasil aquilo, eu quero sair daqui, né? Você só vai sentir mesmo a hora que você estiver lá fora, sem coxinha, entendeu? Sem o calor humano. Nossa, gente, isso faz falta, vocês não têm noção. Sem o sol, sem a alegria do brasileiro, sem o bom humor, sem a criatividade, sem, sabe, a vontade de viver do povo brasileiro. É um negócio muito louco pra explicar, entendeu? De explicar pra vocês. É só vivenciando mesmo. O Brasil tem problema? Claro que tem, não tô falando que é país perfeito, não é isso. Mas nenhum país é perfeito. É só isso que eu tento explicar pra vocês aqui no canal. Então, tem toda essa discussão, né, da questão do outro, do estrangeiro. Então, de novo, né, voltando, é um outro livro aí da lista desse Clube do Livro que fala de novo dessa visão do estrangeiro. E eu acho muito importante, cola, tem tudo a ver aí com o que a gente discute aqui no canal e comigo, então gostei de conhecer a história da Hannah Arendt, né, por conta disso aí. Aí o próximo livro muda completamente, nada a ver. Aí é o livro que chama Capitalismo Sem Rivais, do Branko Milanovic. E o Capitalismo Sem Rivais é interessante. Interessante no sentido de a gente vai falar do capitalismo, né, como já diz o nome, e num sentido, assim, primeiro ele explica um pouco o sistema capitalista, né, como que ele já passou por diversas fases, a questão da globalização. E aí, o que ele vai falar é que a gente chegou num ponto que o capitalismo
está praticamente sem rivais. Porque durante o século XX houve rivais, vamos pôr entre aspas, né? Comunismo, socialismo, e agora o capitalismo está quase num ponto que não tem nenhum outro tipo de sistema econômico, político, econômico, vamos até pôr assim, que se contraponha de maneira tão forte como o capitalismo está presente, né, no mundo atual. Então, é como se fosse assim, agora ele quase pode tudo, porque não tem mais nada pra fazer fácil, né, pra estar ali e falar, não, agora, peraí, né, não, dá uma segurada. Então, é muito interessante de você, assim, eu achei legal o livro, é interessante, uma linguagem um pouquinho mais complexa, não tão complexa, mas também não é super leve e tal, mas dá pra ler tranquilamente. Então, pra explicar pra vocês um pouco falando dessa questão aí. E aí ele vai abordar várias coisas, então ele vai falar sobre corrupção, sobre a questão política, sobre a questão econômica, sobre os diversos sistemas, né, político-econômicos já conhecidos, né? Então é interessante. E daí, já indo, até tem uma certa ligação aí, o próximo livro é o Fahrenheit 451, do Ray Bradbury. Esse livro é um livro meio livro clássico aí do século XX, que eu ainda não tinha lido, até o meu cônjuge falou, o quê? Você não conhece, você não leu? Porque é meio um dos clássicos, vamos dizer, do século XX, que vai também meio nessa onda, não falando exatamente sobre o capitalismo, mas no sentido, temos uma sociedade distópica. Vamos lá, pequeno parênteses. O que é sociedade distópica? No outro vídeo, né, do ano passado, eu já tinha falado de um dos livros que eu li, que é o Conto da Aia. E o Conto da Aia, que inclusive gerou a série e tudo, é uma distopia também. Então, já pra explicar, né, pra dar esse exemplo, distopia é quando você cria como se fosse um universo paralelo, né? Então, você cria uma história num mundo que não é o nosso mundo atual, é como se fosse assim, a partir de um ponto, teve uma ruptura, né, e a gente criou uma fanfiction, vamos dizer assim, tem uma ficção que foi criada a partir dali. Então é um mundo distópico, é como se a gente estivesse contando uma história no nosso mundo atual, mas um mundo que é totalmente diferente, porque em algum momento, né, houve certas escolhas diferentes, né, como se fosse assim, universos paralelos, né, então a gente estava ali, houve nesse universo seguimos no nosso mundo atual, nesse universo houve outras escolhas e aí a gente tem esse mundo de distopia, né, um mundo distópico, uma outra realidade, tá? Então, vamos lá. O autor criou um mundo e é bem interessante porque, eu não sei se vocês já leram Júlio Verne, mas me fez pensar em Júlio Verne, onde ele tenta imaginar um futuro, porque, né, então ele escreveu o livro, que ano que foi? Foi na década de 40, 50, tá? Então, vocês imaginam, o cara tava lá na década de 40, 50. E ele foi imaginar um futuro. Imagina, você naquela época. Não existia quase nada, tava aparecendo TV. Tá começando a ter TV no mundo. Então é bem legal porque tem um momento em que ele vai falar, né? Então é uma história, um romance, né? Está se passando nesse mundo do futuro. Onde ele imagina que, então, no futuro, existem telas. E é muito legal, porque você fala, é verdade, o cara foi, visionário, tem telas. Hoje temos telas, né, em todo lugar, tela aqui, ó o tamanho, né, da telinha. Mas é muito legal, porque daí ele viaja na maionese, né, porque aquelas coisas, como é que você vai imaginar? Não tem nem como imaginar, quem poderia imaginar que um dia a gente ia ter uma tela dessa que você toca assim com o dedo, muito louco. Então é legal que ele fala assim, por exemplo, que o cara volta pra casa dele e a mulher tá fixada na telinha. O que, visionário, porque realmente, hoje em dia, todo mundo colado nas telas de celular. Todo mundo vive tanto no mundo virtual, que é quase mais no mundo virtual que no mundo real. Então, nisso, o cara foi muito visionário. Que ele falava que a mulher dele ficava tão ligada naquilo, pra ela a vida era aquilo, ela não saía mais de casa, ela ficava só naquilo, e ela começa a ficar depressiva e achar que não tem mais vida fora daquilo. Olha que interessante. Então, naquela época, o cara já conseguiu imaginar um mundo que realmente, se for ver, hoje em dia é mais ou menos isso. Tem gente que não consegue mais viver a vida real, fica só no mundo virtual e tem muita dificuldade. E o aumento, né, de casos de depressão hoje mostra muito isso. Então, muito visionário, achei muito legal. Achei legal por causa disso, entendeu? Então, vale a pena ler esse livro, também asteriscozinho aí, porque é muito legal. Mas daí, como que ele imagina? Ele fala que, assim, tem telas que se projetam nas paredes. Então, é como se fosse um negócio meio 3D, entendeu? Ele chega na casa dele, na sala, tem as telas assim em todas as paredes em torno da esposa dele.
Então, realmente, não é como é hoje em dia, mas eu achei muito legal que o cara conseguiu ser visionário a esse ponto. E uma coisa muito interessante deste mundo aí distópico é que os livros são proibidos. Os livros são proibidos e ele é um bombeiro, só que os bombeiros neste mundo não são os que vão apagar o fogo, são os que vão pôr fogo nas casas onde a gente encontra livros. Porque os livros são proibidos. Então, se alguém fala, e aí entra muito naquela coisa, sabe, nesse período que ele escreveu o livro, nos Estados Unidos tinha a doutrina do macartismo, era mais um cenário político americano, eles queriam meio que, chamava caça às bruxas, chama até caça às bruxas, porque eles queriam caçar todos aqueles que eram socialistas comunistas. Então, era meio que aquela coisa que a gente teve no Brasil na época da ditadura, do tipo, ó, o vizinho ali, ó, eu acho que ele é comunista. Então, você como é que chama? Denuncia. E aí, dia seguinte estão batendo na porta da casa do seu vizinho, e tchau, vizinho. E cadê vizinho? Vai ser torturado, morto, sei lá o quê, né? Entendeu? Então, por isso que falava caça às bruxas, porque é meio como se fosse a época da Inquisição, né? Lá em 1600, quando era a mesma coisa, o vizinho falava assim, ih, ó, minha vizinha ali, ó, eu vi que ela pegou umas ervas ali do lado, hein? Se ela pegou umas ervas aqui, é bruxa. É bruxa, e se é bruxa, o que que acontece? Taca fogo na bruxa, afoga a bruxa, não era assim? Então, por isso que eles fazem esse paralelo. Nessa época, com essa doutrina, né, de caçar os comunistas, eles começam a chamar de caça às bruxas porque parece a época da Inquisição. E aí, no livro, ele vai fazer essa história contando assim, ah, nesse mundo aí, a gente não pode ler. Por quê? Porque ler é perigoso. E é por isso que eu gosto muito de falar das leituras aqui. Mesmo que não dê muita visualização, mesmo que os vídeos não tenham, sei lá eu quantas visualizações, tem algumas, e é isso que importa. Porque a gente tem que ler. Ler abre a cabeça. Até o mote aí do Clube do Livro é ler abre portas. E realmente, ler abre portas. Abre portas na nossa mente, abre portas na nossa vida, porque a gente começa a pensar diferente, né, ter um pouco mais de visão e nos dá outras perspectivas. De repente, não sei o que eu quero fazer da vida, eu sou jovem, não sei o que eu quero fazer da vida, né, no ponto de vista profissional. Leio um livro e isso me abre uma porta. Nossa, não tinha pensado nisso. Olha que legal, eu quero fazer isso aqui, entendeu? Então, ler abre portas realmente. De modo, né, no modo objetivo e subjetivo, mas enfim, né, então abre a nossa mente. E isso é muito perigoso, porque é conhecimento. E o conhecimento é um perigo, né? Para aqueles que querem nos manipular, para aqueles que querem, né, controlar as massas, eles não têm interesse que o pessoal saiba, que o pessoal tenha mais conhecimento. Por isso que a educação pública está cada vez pior em todo lugar do mundo, tá, pessoal? Vamos lá, na França tá sendo sucateado de uma forma absurda. Aqui na França, a gente tá passando por tudo que já se passou aí no Brasil nas décadas de 90 e 2000, tá? Sucateamento da educação horrível. Professores super mal pagos. Professores fazendo greve o tempo todo, tá? Então a gente tá passando por isso aqui. E então, pra vocês saberem, ó, vamos abrir a cabeça aí. Aqui também. Então é quase que um movimento mundial, porque é aquela coisa assim, não quero que as pessoas saibam, que elas aprendam. Dá uma educação aí ruinzinha, porque quanto mais a gente ensina para as crianças, pior pra gente que tá no poder, porque aí elas vão poder questionar, porque aí elas vão saber, aí elas vão aprender. Elas vão aprender com a história e elas vão falar, opa, estão repetindo o erro, não quero mais isso, vou votar em tal pessoa que é melhor que a outra. Isso é um perigo pra mim, eu não quero isso, né? Eu quero só garantir o meu lugar eternamente, né? E eu não quero, qual que é o meu interesse? Que as massas tenham uma educação melhor. Não é verdade? Então a gente tem que fazer por nós mesmos. Não querem dar uma boa educação? A gente vai pela gente mesmo e a gente embarca nos livros e lê. Então por isso que ler é tão importante, tá? Porque abre a mente, porque abre novas perspectivas, porque faz a gente aprender, entender, imaginar, discutir, raciocinar, né? Então é muito importante. E nessa distopia, nesse mundo aí, né, sabendo desse perigo dos livros, porque os livros são muito perigosos, eles falaram, não pode meter livro. E aí os bombeiros têm essa função. Na verdade, eles não apagam o fogo, eles vão tacar fogo nas casas que foram denunciadas. Então esse cara é um cara que volta do trabalho, que vê a mulher lá, né, completamente fissurada nas telas, né, em quase mesmo uma adicção, né, a esse mundo virtual. E ele começa a
né? Ele acaba no caminho para casa, ele cruza com uma jovem, que é uma jovem que vem de uma família, de uma casa ali que tem livros, né? Então ela já começa a ter uma mente mais aberta e começa a discutir com ele certas coisas e começa a fazer ele pensar. Então só naquela caminhada até a casa dele conversando com aquela jovem, aquilo marcou tanto ele, começou, né, a fazer ele pensar. Nossa, verdade, não tinha pensado nisso. E começar a refletir e achar livros escondidos na casa dele mesmo. E aí, maior perigo, ele fala, nossa, eu sou bombeiro, já pensou se na minha brigada descobrem que eu tenho livro na minha casa? Vão querer vir aqui tacar fogo, né, e acabar, né, me matar, eu e minha esposa. Então, entra o conflito também, ele com a esposa, porque a esposa quer denunciar, ele não quer. Então, né, bem interessante isso. Então, assim, muito legal, muito interessante desse ponto de vista, né? Livros são perigosos, o conhecimento é perigoso. Então, nesse mundo distópico, a gente queima tudo, a gente proíbe, a gente não quer que as pessoas tenham acesso a esse conhecimento. E aí, né, não vou contar o final da história, mas enfim, tem uma história bem interessante, vale a pena ler. Então, asteriscozinho aí nesse livro. O próximo livro, daí a gente chega no livro da Gabriela Prioli, né? Falei que tinha um livro do Leandro e um livro dela. E o livro dela chama Ideologias. Gente, esse livro é essencial. Marca asterisco aí, tem que ler. Por quê? No livro Ideologias, ela vai falar das 3 principais ideologias, porque assim, agora tá na moda, né, galera? Faz uns anos aí, todo mundo sabe tudo de política. Todo mundo sabe tudo, e aí assim, tudo é de esquerda, tudo que você não acha legal, que não é bom é de esquerda, tudo que é muito extremo não sei o que é de direita, tudo que é sei lá o que é centro. Você sabe o que é cada uma dessas coisas? Você tem noção? Você sabe já por que chama esquerda e direita? Porque tem também uma explicação. Por que chama esquerda e direita? Da onde vem isso? Né? Então é bem interessante, porque vem ainda daqui da França. Mas não vou contar, vou deixar no ar. Quer saber? Lê o livro. Tem que ler esse livro, é muito legal. Por quê? Ela vai explicar o que é cada uma dessas coisas. Porque a galera adora falar sem saber. E fala besteira. Então, se você quer falar e quer discutir e tentar, né, julgar se tal fulano é de esquerda, é de direita, é não sei o que lá, vai ler, vai conhecer, vai entender. Daí você fala, mas não fala do que você não sabe. Porque é feio. Sabe assim? Que, tem hora que você ouve umas coisas que você fala assim, nossa, tá passando vergonha, fi. Faz isso não, você nem sabe o que você tá falando. Aí você faz aquela cara assim, porque você não quer, né, falar, nossa, não sabe do que tá falando? Não fala, né? Então, não dá palpite que você não sabe. Não sabe, fala, olha, não me sinto preparado para discutir isso aí. Preciso de aprender, preciso ler. Quando eu tiver uma opinião formada sobre o assunto com, né, base, aí a gente discute. Mas não posso falar agora, porque, sinceramente, não sei. Ponto. Olha que bonito, olha que classe, né? Classe. Quando a gente fala, não sei, vou estudar. Assim que souber, poderei falar melhor sobre este assunto, mas enquanto eu não sei, não posso falar. O que eu vou falar do negócio que eu não sei? Então esse livro é essencial porque ela explica, então, o que são os 3, né, as 3 principais ideologias, né, do século XX, né? Ela se baseia nas 3 ideologias, né, principais aí. O liberalismo, porque, né, também é super, né, a galera fala, isso aí é uma política neoliberal. Ele é muito liberal. O que significa isso? O que é liberal? O que é neoliberal? Não faço ideia. Então vamos estudar? Vamos aprender? Então ela explica. Gente, é super acessível, uma linguagem muito tranquila, gostoso de ler, sinceramente, muito legal. E aí ela dá, inclusive, ela explica os autores clássicos de cada uma dessas ideologias. Aí a segunda ideologia, o conservadorismo. Porque, né, também, fulano é conservador, é de partido conservador. Conservador com relação a quê? Porque, gente, tudo é relativo nessa vida. Quando eu falo que fulano é conservador, ele é conservador, mas com relação a quê? Porque, por exemplo, eu, com relação a, sei lá, pessoa X, posso ser mais conservadora que ela, mas eu posso ser menos conservadora que a pessoa Y. Vocês entenderam? É tudo questão de com quem eu estou me comparando, né? Então tudo é relativo, é igual em física. Você pergunta lá do ponto A do ponto B, né? Quando você fala assim, então, o trem tá se aproximando ou tá se distanciando? Depende. Se eu tô aqui e que ele sai daqui, ele tá indo pra longe de mim. Agora, se eu tô no ponto B, ele tá vindo perto de mim. Então tudo é relativo.
Tá indo pra, tá se aproximando ou tá se distanciando de mim? Depende de onde eu tô com relação a esse trem. Então é a mesma coisa. É mais conservador que eu ou menos conservador que eu? Depende, eu tô aonde, né, pra poder comparar essa pessoa. Então, o que é esse conservadorismo? Como a gente define, classifica, como que a gente faz, né, pra entender melhor. E o terceiro, né, o mais polêmico, o socialismo. Que raios é esse socialismo? Porque todo mundo acha também que sabe o que é socialismo e tudo. E não, né, a gente vai ler e vai falar, ah, então isso aí que é o socialismo, né? Então, vamos ler, vamos entender, aprender, daí a gente discute, mas com base, com propriedade, sem falar abobrinha, né? Já tem tanta abobrinha no mundo hoje em dia, não é verdade? Vamos, né? Então vamos ler esse livro. Esse livro é bem importante, bem legal, fácil de ler, vale a pena, não é muito grande e, sinceramente, um livro que é importante pra todo mundo. Ponto. Importante pra todo mundo. E aí chega no livro que a gente acabou de ler. Então o último não do clube, como eu falei pra vocês, ainda tem mais 2, mas o último aí do ano, foi em dezembro,